Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje são exercícios de revisão sobre medida de arcos e ângulos. Questão da apostila de vocês, questão da FUVEST. O ângulo agudo formado pelos ponteiros de um relógio a 1 hora e 12 minutos. Questão clássica. Então, nós temos aqui um relógio. Esse relógio, obviamente, como todo bom relógio analógico, tem 12 subdivisões, indicando as horas. Então, eu dividi a volta, que tem 360 graus, em 12 arcos, cada um de 30 graus, né? 360 dividido por 12, 30. O primeiro impulso da gente é pensar que estamos nesta situação. 1 hora, então, o primeiro impulso é pensar que o ponteiro das horas aponta para o 1 e o ponteiro dos minutos para o 12. Tá. Aqui, como cada divisão, nós já falamos, mede 30 graus, cada arco desse menor mede 6 graus, né? Porque é o 30 dividido por 5. Então, eu tenho dois arcos aqui de 6 graus desse ponto até para onde o ponteiro dos minutos está apontando. No entanto, o ponteiro das horas ele não fica parado. Ele está nessa posição vermelha, ele está nessa posição aqui, quando o ponteiro dos minutos se encontra exatamente apontando para o 12. Aí sim, 1 hora em ponto, esse ponteiro das horas está na direção do 1. Mas como já se passaram 12 minutos, né, porque é 1 hora e 12 minutos, esse ponteiro das horas sofreu um deslocamento. E é justamente este deslocamento que eu preciso descobrir, né, que eu vou chamar esse deslocamento de alfa. Se eu descobrir quanto mede esse deslocamento, é só fazer 42 menos alfa, que eu descubro qual é a medida deste ângulo aqui, que eu vou chamar de θ. Perfeito? Então vamos lá. Então, nosso ângulo será 30 mais 12 menos alfa. Então, θ é igual a 30 mais 12 menos alfa. O ponteiro das horas, podemos encontrar por uma regra de 3 o deslocamento dele em 12 minutos. Sabemos que em 60 minutos, ele se desloca 30 graus. Em 12 minutos, ele se deslocará alfa, que é o que nós queremos descobrir. Então, 60 para 12, assim como 30 está para alfa. Simplifiquei, né, o 60 com 12, deu 5. Então, 5 alfa é igual a 30, alfa deu 6 graus. Logo, o ângulo θ que a gente está procurando é 30 mais 12 menos 6, 36 graus, letra C. Questão 87. O ponteiro dos minutos de um relógio mede 4 centímetros. Supondo π igual a 3, a distância em centímetros que a extremidade desse ponteiro percorre em 25 minutos é... Então, temos lá o nosso amigão, o relógio analógico. O ponteiro dos minutos, vamos supor que ele está no 0. E aí ele vai para o 25. São 25 minutos que ele vai percorrer. Quer saber quantos são os centímetros? Ele tendo um comprimento de 40 centímetros, a extremidade percorre este arco aqui. Sabemos que cada arco daqui mede 30 graus. Por quê? 360 dividido por 12. Como são 5 arcos, temos que este ângulo central tem 150 graus. Aí vamos para a nossa regra de 3. 360 graus está para a circunferência inteira, 2π vezes o raio, assim como 150 graus está para a distância que eu quero descobrir.
Simplifiquei aqui o 360 e o 150 por 30. E aí tenho 12 sobre 24. Por que 24? Porque ó, ele diz para considerar π igual a 3. Então 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. Pode simplificar novamente. Vai dar 1 meio. Produto cruzado ali. Propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A distância será de 10 centímetros. Letra E. Uma questão do Enem. No jogo mostrado na figura, uma bolinha desloca-se sobre somente de duas formas: ao longo de linhas retas ou por arcos de circunferências centradas no ponto O e raios variando de 1 a 8. Durante o jogo, a bolinha que estiver no ponto P deverá realizar a seguinte sequência de movimentos: 2 unidades no mesmo sentido utilizado para ir do ponto O até o ponto A, e no sentido anti-horário um arco de circunferência cujo ângulo central é de 120 graus. Vocês devem ter notado que aqui a divisão é igualzinha à divisão do relógio. Então, cada arco aqui tem 30 graus, igualzinha à história do relógio analógico, né? Bastava ver aqui 90 graus está dividido em 3, então cada quadrante dividido em 3, 30 graus cada arco. Tá. Ele diz que vai 2 unidades no mesmo sentido utilizado para ir do ponto O até o ponto A. O até o ponto A é nesse sentido aqui. Então o ponto P vai se deslocar 2 vezes. Tá? Ali é deslocamento. E 120 graus no sentido anti-horário. Sentido anti-horário é o sentido trigonométrico. Então você vai deslocar 120 graus. Como cada arco tem 30 graus, então eu preciso deslocar o ponto P 4 arcos. Então tá ali. Ele quer saber a bolinha vai estar em que ponto. Irã, tá errado, não tem nenhum ponto. Não, não é o Irã que está errado. O problema é que a figura na apostila de vocês não está correta. A figura correta é esta aqui. O ponto P está a 2 unidades do A e aqui no livro de vocês está a 3 unidades. É por isso que no livro de vocês fizerem a questão, vocês não vão chegar no ponto correto, que é o ponto F, letra D. Questão da FUVEST. O perímetro de um setor circular de raio R e ângulo central medindo alfa radianos é igual ao perímetro de um quadrado de lado R. E ele quer saber quanto mede alfa, lembrando que alfa é medido em radianos. Então, desenho aí, ilustrando a ideia. Nós temos aqui um setor circular de raio R, ângulo central alfa, e ele diz que o perímetro deste setor é igual ao perímetro do quadrado. Bom, o perímetro do quadrado é 4R. O perímetro do setor circular, ele é formado por uma parte curva, que é o arco, e por esses 2 segmentos, que são os raios. Então eu já tenho, já que vai ser igual ao perímetro do quadrado, o perímetro do setor circular tem que ser igual a 4R. Bom, já temos 2R, faltam 2R. Então, o comprimento desse arco é de 2R. Para eu ter a medida de um ângulo central em radiano, basta eu dividir o comprimento do arco pelo raio do círculo, da circunferência, tanto faz, neste caso. Então, eu vou ter que alfa mede 2R sobre R. Simplifiquei. Então, alfa mede 2 radianos. Letra B.
essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas. Cuidem-se e até a próxima.